Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da Certec Treinamentos. Meu nome é Cristóvão de Souza e estou aqui para apresentar para vocês uma aula complementar sobre a NR11, onde nós vamos falar sobre transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Essa aqui é a primeira aula de 4. Nesta aula vamos fazer uma introdução sobre o que é a NR11, porque ela foi criada, e depois vamos dar andamento falando de equipamentos, tá? Então você, no seu curso, chegou a esse ponto e daqui para frente nós vamos falar de vários aspectos que entra lá no seu curso, tá? Vamos falar sobre inspeção, vamos falar sobre checklist, diversos pontos que já foram tratados durante o curso, que agora nós vamos dar uma complementada e para você entender da onde saíram os requisitos, ok? Vamos lá, qual a importância da NR11 e das demais NRs? Tá bom, gente? Vamos entender o que são as normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras, NRs, relativas à segurança e medicina do trabalho, são observâncias obrigatórias pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, que possuem empregados regidos pela Consolidação da Lei do Trabalho, a CLT, tá? O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança, medicina do trabalho acarretará ao empregador a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente. Então, na parte de... já falamos disso aqui, lá na parte de normas e legislação, tá? Lembra disso? Nós falamos lá das punições, sobre responsabilidades, quando a gente fala de responsabilidades, o que é responsabilidade do empregador, o que é responsabilidade do empregado, para ficar bem claro. Então, aqui na NR11, e assim como todas as NRs, está deixando bem claro isso para você. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento das obrigações com segurança do trabalho. Lembra disso aí? Nós falamos do artigo 158, quais são as punições para o trabalhador, para o empregado? Então, aqui a NR11, a NR está tratando disso, as NRs tratam disso. Agora vamos falar um pouquinho especificamente sobre a NR11. Apesar que tudo que nós já falamos no seu curso, que você está fazendo, já falamos bastante coisa aí sobre segurança nas operações, dicas básicas, já falamos de a importância da movimentação de carga para o homem moderno, o que são as normas, legislação, sobre responsabilidades, tudo isso acaba entrando aí nos parâmetros da NR11, tá? Então, você vai conseguir entender o quão é importante essa atividade de movimentação, transporte e armazenamento de materiais na vida moderna, do homem moderno hoje, na nossa atual situação. Então, para isso, lá em 1978 foi criada a NR11, tá? Com os parâmetros operacionais de segurança nas operações de transporte, movimentação, armazenagem de materiais. Então, tudo que envolva isso está coberto pela NR11, tá? Ela tem algumas falhas? Tem, gente. Ela foi escrita em 1978. Então, só para você pensar aí, já vai indo para 42 anos que a NR11 foi criada. Então, ela precisa passar por uma certa revisão. Não vai demorar isso. Ela está muito defasada. Ela está deixando muito aberto. Cara, claro, vários pontos entram em outras NRs, mas isso não é legal. Se essa aqui que trata do transporte, movimentação e armazenagem de materiais, seria melhor que ela tratasse de tudo isso, né? Esta NR, essa norma regulamentadora, é composta de 36 parágrafos e um anexo que trata especificamente da movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de mármore, granitos e outras rochas. Então, se você trabalha com transporte de mármore, granito e outro tipo de rochas aí, em placas, em chapas, então é legal você dar uma olhada nesse anexo 1 da NR11, tá bom? Então vamos dar andamento aí. Então, pessoal, aqui nós vamos tratar do primeiro parágrafo da NR11. Norma de segurança para operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras, tá bom? Então essa aí que trata a NR11. Esta norma regulamentadora trata especificamente sobre o uso de equipamentos, acessórios e outras ferramentas utilizadas para o transporte, movimentação e armazenamento de materiais, como já foi dito, independente do local de uso, do tipo de indústria ou profissional que manuseie, opere ou tenha interação com tais equipamentos em todo o território nacional. Então isso aqui, gente, independente de qual curso você está fazendo com a gente, ele vale para todo. Para qualquer profissional, seja ele um ajudante que está começando na indústria, que está começando a trabalhar numa empresa ou num supermercado, como nós já falamos onde é que se aplica isso, no supermercado, num depósito, em qualquer coisa desse tipo, vai valer para ele. Ou aquele engenheiro que está indo para trabalhar de gerente geral de uma obra de construção civil, uma obra de construção pesada,
pesada, vai valer para ele também. Entenderam isso? Então vamos, só para ficar claro para todo mundo a importância da NR11. Seja trabalhando com aqui, ó, com um pequeno transportador, com uma empilhadeira, com guindastes, todos esses equipamentos vão estar envolvidos com a NR11. Tá? Esses equipamentos são utilizados nos mais diversos segmentos, seja na indústria da transformação, seja na mineração, na agroindústria, petroquímicas, na construção, no varejo, independente do tipo, todos envolvem algum tipo de equipamento de movimentação de carga, independente do tipo de atividade da empresa. Ela vai ter em algum momento algum tipo de movimentação de carga, seja com carrinho de mão. Sim, aquele carrinho de mão para carregar, por exemplo, engradado de bebida, ele está na NR11. Em se tratando do mais comum dos tipos de transporte, que logo que se fala de transporte já se pensa nisso, né? No transporte rodoviário, talvez esse seja o meio mais comum de transporte nesse segmento. Existe uma infinidade de equipamentos e nas mais diversas aplicações. Seja aqui o caminhão baú, pode ser seco, pode ser refrigerado, o caminhão de carga geral, o caminhão tanque, o caminhão basculante, o cegonheiro, o cimenteiro, a betoneira, o rodotrem. Então esses são equipamentos de transporte que se englobam dentro da NR11. Em se tratando de transporte rodoviário, nós temos transportes especiais. Constantemente na indústria surge necessidade de transporte de peças, equipamentos de dezenas ou até centenas de toneladas. Para isso, existem equipamentos especiais desenvolvidos com aquele foco nesse tipo de transporte, que são as linhas de eixo, por exemplo, que está trabalhando uma parte de uma embarcação, transportando um tanque com uma prancha largatixa, transportando outro aqui um silo com uma prancha rebaixada. Aqui, isso aqui hoje está muito comum lá no Nordeste, né? Transportando as pás eólicas. Então aí uma carreta extensível, que ela vai abrir e fica maior. E os conjuntos especiais, para transporte de grandes cargas de pesos, aí de às vezes centenas de toneladas. O transporte ferroviário, talvez esse transporte ferroviário é o transporte feito por vagões interligados a uma locomotiva que carrega sobre trilhos de ferro, a ferrovia, né, podendo transportar produtos, pessoas, utilizando plataforma de embarque e desembarque com menor custo. Acredito que esse seja um dos transportes, talvez com o menor custo possível. Talvez não só menor do que o transporte aquaviário, né? Então, seja aí para transporte de container, seja transporte de minério, né? Quem trabalha na mineração, transporte de equipamentos, acaba se utilizando muito deste modal de transporte. Olha aqui, ó, transportes especiais também, tá? Então, no Brasil, ele ainda acaba sendo um pouco desprezado, não tão aplicado. Se você for para os Estados Unidos, para a Europa, eles já usam muito mais esse modal, né? Olha aqui, ó, transporte especial, usando aí um conjunto ferroviário, como a gente viu aquele conjunto rodoviário para transporte de grande carga, que a gente vê um conjunto ferroviário com diversos truques aqui para transporte, lá na frente também para distribuir essa carga. Isso no Brasil não é algo muito comum, seja pela bitola das nossas ferrovias, seja pelos túneis e tudo mais, os perfis de túneis, que não conseguiria fazer esse tipo de transporte. E existe sim empresas trabalhando para tentar mudar isso aí e melhorar esse modal, que é um tanto quanto desperdiçado aqui para o Brasil. Depois o transporte aquaviário, que seria o transporte através o aquaviário, é transporte ou hidrográfico, né? Hidroviário, desculpe, que consiste na locomoção de mercadorias passageiros por barcos, navio ou balsas, via um corpo d'água, tais como oceano, mares, lagos, rios ou canais. Então aqui transporte container, transporte navio petroleiro, navio gazeiro, aqui o transporte ro-ro, né, o transportador de veículos, e os navios graneleiros, seja para carregar minério de ferro, seja para carregar algum outro, né, grãos e tudo mais. Então tudo isso aí são equipamentos de transporte. Aqui equipamentos de transporte especiais, aqui um navio submersível, né, ele submerge, transportando equipamentos, aqui um porta-aviões, carregando o equipamento de guerra aí da marinha, aqui um guindaste montado sobre uma embarcação, sobre uma balsa. Então, um dos mais diversos tipos de serviço também se aplica esse modal, né? Aqui no Brasil, novamente, também é um modal um tanto quanto
pouco usado. A gente tem algumas operações de cabotagem, mas bem pouco. Talvez lá no Amazonas se usa mais, nas regiões mais alagadas, regiões ali de próximo a Belém, acaba se usando, mas pelo país todo se usa muito pouco esse modal, né? O transporte aéreo de cargas, esse modal aqui, ele é um modal rápido, tá? Ele é muito bom porque ele é um modal muito rápido, só que ele é um modal muito, muito caro. Então ele é ideal para transportar produtos eletrônicos, produtos frágeis, produtos com curto prazo de validade, que seja rápido para levar de um lado para o outro, tá? Agora, para carga geral já não é muito bom isso aqui. Isso aqui é para aquela carga necessária mesmo naquele tempo. Então, transporte de pessoas tem que ser rápido. Transporte de carga, aqui o Beluga, né? Aqui outros aí, transporte de militar, diversas aplicações para esse tipo de equipamento, né? A logística interna, ou transporte interno, agora vamos falar dos equipamentos de transporte interno. Falamos dos modais externos, dos modais de grande porte, que seriam demais para logística externa. Agora falar um pouquinho de logística interna, tá? Os equipamentos de transporte e logística interna entendem-se como equipamentos utilizados para a movimentação de cargas dentro das empresas a pequenas distâncias, não muito distantes. O mais comum deles seriam, as mais comuns, a empilhadeira e as pontes rolantes. Essas são as mais comuns. Então, isso nós vamos falar agora aqui para começar. Falando primeiro das empilhadeiras, são os mais diversos tipos de empilhadeira aí. Um garfo na frente, a gás, empilhadeira elétrica, empilhadeira lateral, que o transportador com empilhadeira, bem pequenininho, outra aqui lateral, com garfo extensor, aqui na frente, tá? Diversos tipos de empilhadeira. Você que de repente está começando nessa área, talvez vai ter que interagir muito com empilhadeiras. Aí as empilhadeiras de grande porte, aqui o portainer, né? Que é o equipamento utilizado nos portos, para transporte de containers. Empilhadeiras bem grandes aí, para transporte de cargas maiores. Agora as pontes rolantes, aplicadas nos mais diversos tipos de situações. Então aqui transportando um rolo, transportando bloco pré-moldado. Aqui no caso, aqui é montando, fazendo manutenção de uma ponte. Aqui um galpão, ó, onde nós podemos ver diversas pontes com pau de carga, pórtico, todo mundo junto aí, né? Aqui o outro também, ó, com diversas pontes. Nos mais diversos tipos de aplicações, nós vamos encontrar as pontes rolantes. Depois nós temos os pórticos. Diferença principal de pórtico para ponte rolante? É uma pergunta constante. Ponte rolante, viga elevada, ela roda em cima, tá? No curso aí, em alguns cursos vocês devem estar vendo isso, já vimos isso. Quem faz curso de operador, de planejador de operações industriais, a gente estuda bastante ponte rolante, né? Ponte e pórtico. Então as pontes rodam em cima, pórtico roda embaixo. Então, os mais diversos tipos de operações aí, nós temos pórticos para manutenção de casa de força, pórtico para construção, transporte de viga, organização de materiais, pórtico utilizado em área de armazenamento, de minério, de outros produtos. Nas mais diversas aplicações nós usamos pórtico, principalmente para a área externa. O pórtico é muito bom para aplicação de área externa. Ponte rolante a gente entende na área interna, porque tem os galpões, ela vai apoiada nos galpões. O pórtico na área externa, onde não tem galpões, a céu aberto. Aqui um outro equipamento, curioso também para você saber, o semipórtico. Qual que é a diferença? Ele faz a junção aqui, ó. De um lado ele é pórtico, do outro lado ele é ponte rolante, tá? Um lado ele roda embaixo, outro lado ele roda em cima. Muito usado nas laterais de galpões, tá? Muito usado mesmo. Semipórtico. As monovias, usado muito na indústria, principalmente indústria automotiva, indústria de transformação, usa-se bastante. Que é aqui, ó, uma viga suspensa com um trole que se desloca. Aqui no carro carregando um motor, para levar de uma área para outra, tal. Primeiro área faz pré-montagem, leva para a linha, e outras aplicações aí, as monovias. As paleteiras, muito usada também para transporte interno, pegar material, levar para um lado, levar para o outro. De acionamento manual, existe sim as paleteiras elétricas, tá? Mas a maior parte das paleteiras são manuais. Você vai apertar essa travinha que tem aqui, dá algumas bombadas aqui, ela vai subir um hidráulico, levantou a carga do chão, pegou o pallet aqui, e você consegue arrastar ela para um lado ou para o outro, tá? Os carrinhos rebocáveis, então são carrinhos, esse carrinho aqui ele não é um carrinho
é de mão comum, ele aqui é rebocável, então você vai precisar de um rebocador para atrelar nele, para fazer conjuntos aí de transporte, até alguns bem grandes, para cargas maiores. Tá? Usado muito na indústria automotiva, na indústria de montagem para levar peça. Na indústria automotiva é onde que acaba mais usando isso aqui, porque pega e leva para alimentar as linhas, acaba se usando bastante. Então, se você que está fazendo, de repente, um curso básico, está pretendendo entrar numa empresa de automotiva, você vai ver muito desses carrinhos por lá. Os rebocadores, como eu falei no slide anterior, aquele lá eram os carrinhos rebocáveis. Rebocáveis pelo quê? Pelos rebocadores. Esses aqui são rebocadores industriais, tá? Que servem para manobrar aquelas carretinhas lá e levar elas para um lado e para o outro dentro da indústria. Então, esse aqui é o rebocador industrial. O carrinho plataforma manual, então esse aqui é para puxar com a mão, você vai soltar a trava e arrastar ele para um lado e para o outro. Muito útil também. Principalmente o pessoal de manutenção usa bastante esses carrinhos aqui para levar material. Se você está entrando numa empresa para trabalhar na área de manutenção, você vai ver muito desses carrinhos aqui, ó, os carrinhos plataforma, que se usa bastante. Tá? Vai trabalhar numa área de frigorífico, você vai ver esse, que é o carrinho plataforma de inox. Tá? E carga geral, nós temos ele com a telinha aqui, para transporte de carga geral aí. Okay? Então, carro plataforma manual. Depois nós temos os carros de transferência. Agora esse aqui, você vai ver se você for trabalhar, por exemplo, numa caldeiraria pesada, numa siderúrgica, numa área de estampagem. Então são os carrinhos utilizados para transportar moldes, transportar material aqui. Principalmente esses carrinhos são muito usados quando você tem, exemplo, 2 galpões, 2 pontes rolantes, né? 2 linhas de galpões. E aí você precisa levar carga de um lado para o outro. Então esse carrinho, por isso que ele é chamado carrinho de transferência. Ele vai com a ponte rolante, descarrega em cima dele, puxa para o lado, pega com a outra ponte e leva para onde tiver que levar. Então os carrinhos de transferência são carrinhos diferentes do carro plataforma, do carro rebocável, porque ele roda sobre trilho, tá bom? Eles são montados sobre trilho justamente para carregar cargas bem maiores que o normal. São os carros de transferência. Aqui nós temos a talha de corrente, outro equipamento de içamento, muito usado na indústria, principalmente pelas equipes de manutenção, para desmonte, para trabalho em bancada, para içar uma pequena carga, para fazer atividades de manutenção. Essa aqui é com acionamento por corrente, tá bom? Então, se você for trabalhar na indústria, na área de manutenção, e ver essa talha, você já sabe que o nome dessa talha é a talha de corrente, de acionamento por corrente. E aqui nós temos a talha de alavanca. A talha de alavanca é essa talhazinha pequena aqui, com uma pequena alavanca que serve para acionar a capacidade de carga dela. Quem está fazendo o curso supervisor, o curso de homem de campo, já sabe, né? Nunca desrespeitar a carga máxima, né? O esforço máximo requerido, porque senão você vai ter problema com a sua talha aí, ok? Os elevadores de carga, os mais diversos tipos de elevador de carga, né? Esse aqui, gente, lembrando, são elevadores específicos para carga, tá? Existe elevador misto? Sim, tem um elevador que pode elevar carga e pessoas. E existe o elevador de carga. Esse aqui, no caso, essas imagens que eu estou mostrando para vocês, são elevadores de carga. Cuidado para não confundir. E aqui já o elevador que pode ser misto, o elevador de obra, o elevador cremalheira. Então ele é montado para atender o prédio na etapa de construção do prédio. Então o elevador cremalheira, todo fechado, normalmente tem um operador, uma pessoa específica para operar esse equipamento, para subir e descer pessoas e cargas. Os guindastes móveis, esse aqui mais utilizado em aplicações de manutenção. Bom? Se você for trabalhar com manutenção, construção e montagem, daí você vai ter um trabalho com guindastes. Então, os mais diversos aqui, ó, guindastes móveis. Esses aqui são os guindastes móveis, que a gente vê bastante dele no curso de planejador, no curso de supervisor de rigging. Aí a gente vai analisar bem a fundo essas máquinas aqui, entender exatamente como elas funcionam, como funciona a tabela de carga, quais são seus limites, capacidades, como estimar, como escolher, que é um dos grandes problemas, é como escolher uma máquina dessa, qual a melhor máquina para te atender. Porque não adianta trazer um guindaste muito grande, porque de repente você está jogando fora a capacidade e o equipamento vira um trambolho, dá trabalho para você.
Também não adianta trazer um equipamento pequeno, porque o equipamento pequeno não vai ter capacidade para fazer o seu trabalho. Então, lá nos cursos de planejador, ou no curso de homem de campo, também a gente estuda sobre isso aqui. No curso de supervisor, vamos entrar bem a fundo nisso. Quanto ao curso de planejador de operações industriais, foca na ponte rolante, na empilhadeira, no pórtico, o planejador de rigging vai focar no guindaste. Tá? Os guindastes de esteira, daí já são equipamentos de grande capacidade, também entra na classe de guindastes móveis, que eles se movimentam, mas aí vocês vão ter eles para maiores capacidades, acima de 150 toneladas. Dificilmente a gente vai ver um guindaste de esteira com capacidade inferior a 150 toneladas, porque não é muito compensatório fazer uma máquina dessa pequena, ok? Então, nas diversas aplicações. Aqui, por exemplo, eles estão içando o ônibus espacial. Depois os guindaltos, ou guindaste articulado, ou também chamado de caminhão Munk, tá? Mas o nome correto, guindaste articulado, ok? Então esse daí é mais utilizado, esse daí é o mais frequente, principalmente para quem for trabalhar com atividades de manutenção, muito comum esse equipamento, muito versátil. Alguns gestores chamam ele até de gargalo, ele é o gargalo das atividades de manutenção, porque se o Munk para, às vezes para toda uma área de manutenção, toda uma área de montagem, de construção. Então são equipamentos muito versáteis mesmo, que nada mais são do que implementos montados sobre um veículo comercial. Aqui é um implemento que é montado sobre um veículo comercial, seja ele Volvo, Mercedes, Scania, qual caminhão que for. Nós temos as gruas também, gruas muito usadas na construção civil. Tá? O foco principal da grua é construção civil. Não impede dela ser usada em outras atividades, mas a principal função da grua é na construção civil. Ela vai subindo, igual essa aqui, ó, tem a peça de ascensão, ela vai subindo junto com o prédio, se fixando no prédio, se estaiando no prédio aqui, e ela vai subindo junto. Tá? Então a grua também é tratada na NR11. A NR18 também vai falar muito da grua, tá, gente? Depois, mais à frente, eu vou preparar as aulas de NR18 para a gente bater um papo sobre isso aí, mas aqui na NR11 trata e na NR18 também vai tratar. Agora, com a nova revisão da NR18 aí, para entrar em vigor em fevereiro de 2021, ela está bem mais rigorosa com a questão de gruas. O polyguindaste é um equipamento que muita gente não sabe o nome, são esses caminhões de transportar as caixas dumps, as caçamba dumps, tá? Então essa daí é o famoso polyguindaste. Aqui nós temos um bem grande que transporta 3 caçambas, mas seja ele para uma ou para 3 ou para 2, ele é o polyguindaste. Carregadeiras, também muito usado, principalmente em áreas de mineração ou de manipulação de granéis, né? Escavadeiras de baixo aqui, ó, escavadeiras, como é que chama isso aqui? De baixa estatura seria, né? Escavadeiras para usar na área de mineração subterrânea, coisas desse tipo. Carregadeiras de grande porte. Essas aqui são as carregadeiras, né? Para carregar produtos em granel, principalmente terra e alguns tipos de minério, tá? Depois as escavadeiras, essa é diferente. Então a outra lá que nós vimos era a carregadeira. Essa aqui é a escavadeira. Ela pode escavar e pode carregar também o veículo, nada impede. Aqui nós temos grandes carregadeiras hidráulicas, escavadeira hidráulica, né? Principalmente para a área de mineração aí, mineração pesada. Podem ser utilizadas como guinchos, tá? Como equipamento de guindar. Existem algumas restrições, a gente estuda isso no curso de supervisor, mas ela entra assim e tem bastante aplicação. Existe todo um modelo de como usar essa máquina para poder fazer içamento. Não é simplesmente pegar e sair içando carga, tá? Ela pode? Pode. Tem tabela de carga específica? Tem, mas tem alguns requisitos para o uso de escavadeira para içamento de carga. Máquinas agrícolas também são cobertas pela NR11. Olha que engraçado, né? Vai para tudo. Tudo, gente. Tudo que envolver equipamento de transporte, movimentação e situações de armazenagem de carga entra na NR11. Seja colhedoras de cana, sejam tratores, sejam colheitadeiras, equipamento aqui de cultivo, equipamento de colheita de café, de cultivo, tudo isso entra na NR11. Ela vai dar cobertura a tudo isso também. Máquinas portuárias, seja como é que chama isso aqui?
o container, né? Seja, eu já falei desse cara aqui, uma empilhadeira de container de grande porte, os transtainer, o guindaste MHC, todos eles entram na NR11 e vão ter requisitos, tá? Ela daria cobertura. Os equipamentos aeroportuários, falamos lá do transporte portuário, aeroviário, né? E agora os equipamentos aeroportuários. Então, seja aí os transportadores, os elevadores, os equipamentos de serviço, as escadas quando é autopropelida, tá? Então, todos eles entram nisso aí, também vão estar na NR11. Os transportadores contínuos também dariam cobertura a isso aqui, a NR11, tá? Você vai trabalhar de repente aqui na indústria da mineração, você vai ver muito isso aqui. Ou se você vai trabalhar numa fábrica de alimentos, por exemplo, fábrica de arroz, de empacotadora de arroz, também vai ter transportador contínuo lá, tá? Só para vocês entenderem como a NR11 acaba entrando em todas as áreas. Estes, gente, são apenas alguns equipamentos cobertos pela NR11, mas lembre-se, se o equipamento destina-se a movimentação, transporte, isamento ou armazenamento de materiais, NR11, tá? Então vai entrar na NR11 aí, ok? Então é isso aí. Para essa aula não ficar muito longa, então eu vou encerrando por aqui e depois nós vamos continuar na parte 2, tá bom? Essa aula aqui é parte do curso básico de movimentação de carga. Espero que você tenha gostado e nós nos falamos na próxima aula. Muito obrigado e fique com Deus.